Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, vamos discutir sobre o atual momento econômico vivido no Brasil, incluindo a inflação e a alta do dólar. Para falar sobre esses assuntos, estamos com a coordenadora do curso de Comércio Exterior da Uniso, professora Maricler Mieto, e também o professor doutor em Economia, Adilson Rocha. Como de praxe no nosso programa, a gente conhece um pouco mais do perfil do nosso entrevistado, logo no começo da nosso bate-papo, nossa entrevista aqui. Senhora Maricler, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que a senhora falasse um pouco da sua graduação, da sua titulação e da sua experiência profissional. Okay. Eu que agradeço estar aqui, hoje com vocês. Eu coordeno o curso então de Comércio Exterior, Sou mestre em Comunicação e Cultura, pós-graduada em Comércio Exterior, trabalhei 25 anos em empresa multinacional, chefiando a área de Comércio Exterior, e estou na Uniso há 17 anos, trabalhando nesse curso, além de logística, administração. E o professor Adilson Rocha, queria também que ele falasse da sua titulação e da sua experiência acadêmica e profissional. Sim, eu sou graduado no curso de Economia aqui da Uniso, na época ainda início da Facas, a antiga Facas. Então sou formado em Economia, depois o mestrado, e depois o doutorado. Terminei o doutorado ano passado. Também em Economia? Não, também fiz em Engenharia de Produção, numa área de Economia Industrial. O meu mestrado é em Finanças, porque eu trabalhei 18 anos em banco, Então, na época, realmente o curso tinha tudo a ver com a época do banco, Então, eu fiquei todo esse período no banco, daí com mestrado já em Finanças. E a condição de estar aqui na Uniso faz 2 anos que eu estou na Uniso, leciono aqui, mas há 15 anos na área acadêmica. O senhor dá aula em outras faculdades também? Sim, quais? Eu estou na FATEC, atualmente, na FATEC e Facens. Muito bem. Senhora Maricler, e a senhora tem uma característica, uma curiosidade da sua vida profissional, que a senhora, enquanto estava professora e coordenadora do curso de Comércio Exterior, a senhora fez o curso de administração, não foi isso? Sim. Tá. A senhora era aluna e professora do mesmo curso? Isso. Assim que eu me aposentei, então eu decidi fazer outra graduação. E aí eu fui estudar aqui na Uniso o curso de administração. Então, além do curso de ciências contábeis, que eu já tinha, eu fiz aqui na Uniso o curso de administração. E minha pós-graduação também foi aqui, o meu mestrado também foi aqui na Uniso, no curso de Comunicação e Cultura. Agora, como é que foi conciliar esse período que a senhora era professora de uma disciplina, já que a senhora é especialista na área, e por outro lado, a senhora sentava num outro momento, num outro dia, na sala enquanto estudante? Como é que era esse entrosamento com os colegas, com os professores, como é que era? Nós agíamos normalmente, eu, aluna, fazendo bem a diferença. Na hora que eu era professora, e na hora que eu era aluna. Então não tinha nenhum problema. Tanto que quando os alunos me chamavam professora, eu falava, não, aqui nesse momento eu sou aluna. Não, foi interessante essa situação. Bom, falando de comércio exterior, professora Maricler, hoje a atual região metropolitana de Sorocaba, que foi instalada recentemente, de alguma forma, politicamente isso muda o conceito para o comércio exterior? Sorocaba hoje tem o chamado Porto Seco. Queria que você explicasse o que é um Porto Seco e se com a realização e essa determinação política de região metropolitana altera alguma coisa. Okay. Bem, o Porto Seco, ele é nosso conhecido como Dry Port, ele é uma zona alfandegada, descentralizada, de uma zona primária, justamente para diminuir o acúmulo das zonas primárias, dos portos, dos aeroportos, fronteiras, E aí onde se efetuam armazenamentos, entrepostagem de produtos destinados para o exterior e vindo do exterior. Esta empresa, ela é uma empresa privada que passa por uma licitação pública do governo que a permite explorar por um período determinado de tempo esse serviço de entrepostagem.
E, concomitante, dentro dela tem uma zona alfandegada, né, onde lá opera a fiscalização da Receita Federal para os desembaraços das exportações e das importações. Ela tem um diferencial que permite para o importador trabalhar num sistema just in time, ou seja, trazer o seu produto de fora e usar ao Porto Seco como se fosse o seu próprio armazém de estoque. Por quê? Porque enquanto na zona primária você é obrigado a desembaraçar um produto totalmente, então, se, por exemplo, eu trago 5 toneladas de aço e eu vou desembaraçar, por exemplo, no Porto de Santos. Eu sou obrigado, num período de 90 dias, a desembaraçar as 5 toneladas. Enquanto que numa zona alfandegada secundária, que é um Porto Seco, que é uma EAD, isso me possibilita o desembaraço parcial. Então, eu posso gradativamente ir desembaraçando e com isso eu não preciso desembolsar capital imediato no pagamento dos impostos, né, que efetiva realmente a nacionalização da mercadoria. A senhora está usando um termo que é desembaraçar. O que é desembaraçar? Ele, de forma leiga, ele vem com problemas ou ele vem precisa agilizar documentos? O que é esse desembaraçar? Ok. Na importação, o desembaraço é tornar a mercadoria nacional. A hora que ela entra no país, ela ainda se constitui um produto importado. Ela não é nacional enquanto ela não for nacionalizada, ou seja, pagar os impostos, passar pela fiscalização dentro dos parâmetros lá que a Receita Federal estabelece, né? E aí, a partir desse momento que ela é desembaraçada, como é o termo do comércio internacional mesmo, ela se torna nacional. Isso é pagar as taxas. Eu pago as taxas, passo pela fiscalização da Receita e ela está livre. Gera os documentos, enfim. Gera os documentos, ela se torna uma mercadoria nacional. E na exportação também, né? Então, para ela poder sair do país, ela tem que ser desembaraçada, ou seja, onde caracteriza que ela está conforme as legislações que o país requer, né? Está dentro das legislações, então o governo, ou seja, a Receita Federal, ela libera essa mercadoria para que ela seja destinada ao país estrangeiro. E a região metropolitana, muda alguma coisa ou não muda nada? Mantém-se como tal? Ou só acredita que isso é só uma questão política? Olha, a região metropolitana, para o comércio exterior, talvez assim influencie mais talvez na junção desses empresários, né, eles poderem unir forças e expertise a respeito das suas experiências, né, e um auxiliar o outro, principalmente dentro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, da Fiesp, né? Não sei, eu não estou tão a par, talvez a Prefeitura também esteja elaborando algum programa especial onde envolvam as cidades circunvizinhas, né? Para poderem fazer alguma atuação específica. Mas até o momento eu desconheço algo aplicado até então, né? Que venha beneficiar, assim, venha a trazer assim, uma atuação no comércio exterior que vai mudar o panorama com relação a isso. Professor doutor Adilson, o senhor enquanto economista, como é que vê a região metropolitana de Sorocaba? Bem, eu enxergo com bons olhos a região metropolitana, porque é pelas experiências que a gente vê nas outras regiões metropolitanas, né? Há um crescimento principalmente forte no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano, né? Por exemplo, a EMTU, né? A Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, já está fazendo toda a análise nos 26 municípios para ter um bilhete único. Então, por exemplo, eu vou daqui em Salto, algum local, eu vou pegar com uma passagem só. Então, vai trazer alguns benefícios na educação, na saúde, na própria condição de desenvolvimento mesmo da região. Pegando essa questão que você abordou aí do comércio exterior, eu acho que é importante porque
tudo vai se centralizando aqui na região, muito em Sorocaba, né? E isso é um ponto negativo. Né? Muitas vezes a gente tem, que venha só para a gente, é melhor. E não é verdade. Se você for analisar em termos de economia regional, se o entorno de Sorocaba também não desenvolver, a gente começa a ter um gargalo aqui dentro, porque todo mundo vem para cá. E a gente não começa a ter um problema de desemprego, da questão de desenvolvimento mesmo. Então é importante a região metropolitana nesse momento, até essa semana assinaram lá a agência do desenvolvimento aqui da região, e vai ter um fundo também que vai amparar todos os projetos que foram designados. Então o que a gente percebe é que há uma condição que vai ter uma melhora daqui a alguns anos, principalmente no desenvolvimento humano. E logicamente, se você tiver um desenvolvimento humano melhor, né, as pessoas mais qualificadas, as pessoas que, por exemplo, vêm aqui para Sorocaba para estudar, mas têm vontade de voltar para a cidade dele, para desenvolver a cidade dele, que tenha a ganhar também, logicamente vai ganhar em termos das empresas. E aí você vai ter profissionais melhores e, logicamente, vai desenvolver o comércio exterior, né? Muito bem. Outro assunto também que nós vamos debater com os professores é com relação à economia brasileira, que registrou uma queda de 0,2% no primeiro trimestre deste ano, puxada pelo desempenho negativo do setor de serviço e da indústria, bem como pelo recuo de investimentos e de consumo das famílias. Os números foram divulgados pelo IBGE e o outro fator prejudicial é a alta do dólar, que já contribui para o aumento dos preços dos alimentos, tanto produzidos no exterior como internamente, ocasionando um aumento da inflação. Professora Marie-Claire, a alta do dólar, eu já ouvi as duas versões, que ela é positiva para as exportações, negativas para as importações. O que representa a queda do dólar no comércio exterior? E ainda mais, o que isso respinga, chega no consumidor final? Bem, a alta do dólar para as exportações, ela é benéfica, mas ao contrário acontece nas importações, né? Porque a partir do momento que eu necessito adquirir produtos, né? Eu sou uma empresa, necessito adquirir matéria-prima, componentes, ou preciso efetuar algum investimento na minha empresa, esta alta do dólar, ela vai prejudicar, porque eu vou pagar muito mais, né, pelo produto externo e no sentido vai acontecer o quê? Na parte de investimento, as empresas elas irão fazer vão segurar esses investimentos, né, esperando o mercado talvez reagir e ter uma queda para poder investir. Então há uma retração de investimento empresarial, né? Para as exportações, ela é benéfica, porque o ganho da variação cambial é maior, né? Mas, ao mesmo tempo que nós vemos que o dólar ele está valorizado, nós também não percebemos um crescimento significativo das exportações, justamente por causa da recessão que não é específica do Brasil, ela é mundial, e há uma contenção de gastos mundiais, onde as compras, elas também ocasionam uma queda. Então, ocasionando uma queda no mercado mundial, nós somos também prejudicados porque as nossas exportações também caem, né? A região de Sorocaba exporta o que hoje? Ela, especificamente, a parte maior, né, a parte automotiva. Nós temos várias empresas do ramo automotivo. Peças para isso, carros. autopeças. Autopeças. Autopeças, isso. Temos várias multinacionais, né, que exportam essas peças. Temos também empresas da área de metal mecânica, da área de química, né? E que estão aí presentes no mercado mundial. E né? a importação, o que nós importamos? O que chega no Porto Seco? A senhora deu o exemplo do aço, que acho que é pertinente, até existe uma fábrica de excelente qualidade em Sorocaba, que é até do vice-presidente do CESP, o Eurlides Silos, que uma vez conversando comigo, ele falou que ele importa o aço do Japão, da China, que é mais barato, e ele faz parafuso aqui e exporta o parafuso. Isso, exatamente. Agora, isso é um exemplo, então, de repente chega esse aço hoje mais caro,
aliás, mais barato, mas ele exporta mais caro, é isso? Ele ganha mais ou ele corre o risco de ganhar menos também? Quando ele importa a sua matéria-prima, com certeza ele já fez um estudo de custo-benefício com relação ao aço nacional, né? Então, quando ele adquire lá de fora, é porque ele já adquire num preço mais competitivo, mesmo pagando todos os impostos, né, alfandegários. Então, ele tem, é claro, uma lucratividade maior, né? Mas com isso, com essa alta do dólar, né, mesmo assim, ele tendo essa condição de competitividade e de redução de preço, ele também está sofrendo essa consequência, né, de alta e pagando mais caro. O aço, produzindo seu produto, né, nacionalmente e exportando, se tornando menos competitivo no mercado mundial, porque ele tem um custo de matéria-prima, de componente, mais alta, né? Nós demos o exemplo do aço. Agora, o que mais que Sorocaba importa? Produtos químicos Produtos também, químicos. produtos químicos. Nós temos a Ihara, né? Ihara Brás, nós temos ali a Sunrise, nós temos algumas empresas que também importam produtos químicos, partes e peças. Temos também componentes eletrônicos para montagem de celulares, computadores, que nós vemos aí, Flextronics, Lenovo, Huawei, todas trabalhando nessa área de montagem de componentes eletrônicos, né? E adquirem produtos do mercado internacional, principalmente da China. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com a professora Mary Claire, coordenadora do curso de Comércio Exterior, e o professor Dr. Adilson Rocha, professor de Economia da Uniso. Vamos falar também do valor da cesta básica de Sorocaba. Comer fora é um bom negócio também? É uma pesquisa desenvolvida aqui pela Uniso. Voltamos já já. Olha aí o Paulo. Ele já descobriu que o conhecimento é a melhor ferramenta para colocar em cada história um final feliz. E a Fabiana, aprendendo que fazer a parte dela é mostrar para todos que podemos transformar o mundo. São pessoas como o Paulo, a Fabiana, o Ricardo, que fazem da Uniso a universidade que formou mais de 50 mil pessoas, que tem hoje mais de 10 mil alunos em seus diversos cursos. A universidade, que atendendo mais de 500 mil pessoas em seus programas de extensão, mostrou que é comunitária de verdade. A Uniso é quem quer mudar, é todo mundo que quer mais, para todos, é você também. Uniso, 20 anos. A nossa universidade. Voltamos com o programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre a economia brasileira com a coordenadora do Comércio Exterior, Mary Claire Mieto, e também o professor doutor Adilson Rocha. A Uniso realiza mensalmente uma pesquisa sobre a cesta básica de Sorocaba, o custo de uma cesta básica de Sorocaba. E o professor Adilson Rocha é um dos professores responsáveis por essa pesquisa. Professor Adilson, diferente daquela cesta básica que o trabalhador recebe na sua residência, ou ele vai pegar lá na empresa, né, que é composto de arroz, feijão, alguns outros produtos, que no supermercado até tem para comprar, é uma cesta pronta, 70, 80, 100 reais. A cesta básica sorocabana, ela é diferenciada, ou essa pesquisa é diferenciada, ela hoje já está chegando à casa dos 500 reais, é isso? O que muda dessa cesta básica dita comum, dessa cesta básica que é feita pela pesquisa da Uniso? Então, atualmente a cesta básica de Sorocaba, porque a pesquisa começou em 95, então já faz 20 anos que nós temos a cesta básica, né? Então, a ideia tem 34 produtos, né? Esses 34 produtos entram tanto alimentação quanto produtos de limpeza e de higiene. Então, a gente faz um levantamento todas as terças-feiras em 6 supermercados, né? Nós temos 2 estagiárias, né? A Bruna e a Maiara, é bom, acho que falar o nome delas também, né? A Bruna e a Maiara, que uma é de comércio exterior, uma aluna de comércio exterior, outra do curso de economia.
elas vão todas as terças-feiras em supermercados, 6 supermercados da cidade, e fazem esse levantamento dos mesmos itens para ver a variação. E a gente está constatando, evidentemente até não ia fugir muito por conta da inflação, que a gente está tendo um aumento na cesta, né? E esse mês passado, maio, a gente chegou na casa de R$ 502 a cesta, né? Agora, professor Miricleiro, uma curiosidade com relação, por exemplo, à importação de cebola. A cebola vem direto para esse Porto Seco de Sorocaba ou a importação de cebola ela vem para o Brasil, em algum lugar, eu gostaria que a senhora explicasse se a senhora tiver informação, e depois ela é redistribuída. E ainda mais, é um produto perecível. Esse desembaraço, como a senhora estava explicando, né, que é fazer essa argumentação, também tem que ser rápida, porque se a cebola ficar 15 dias, 10 dias parada dentro de um container, ela vai estragar. A cebola da Argentina, ela vem de transporte rodoviário, rodoviário, o desembaraço já se concretiza na fronteira, né, onde é uma zona primária, e aí ela vai para os centros de distribuição. CEAGESP, por exemplo, São Fiasa, em São Paulo, e aí distribui. Isso. Agora, vindo lá da Holanda, ela vem mesmo via transporte marítimo, que é um transporte mais barato, né? E também o desembaraço, por ser um produto perecível, ela tem prioridade no tempo do desembaraço dela, numa zona primária, né, para poder entrar no país, né. Então, ela tem todos os produtos perecíveis, ele tem maior agilidade e aí do tempo de desembaraço. Vai para o centro de distribuições. Depois aí ele volta. Isso tudo começa a se colocar valores embutidos, professora Dilson? Sim. Aí chega, desembaraça em Santos, de Santos vai para São Paulo, de São Paulo volta para Sorocaba, de Sorocaba vai para os supermercados. Enfim, aí como é que é feito esse cálculo para chegar na mesa do consumidor? Então, você vai tendo as tarifas, né, os famosos impostos aí que nós temos, né? E esse é um grande problema no caso do Brasil, né? Se você levantar nossa competitividade, esbarra exatamente nessa condição, a burocracia e a condição da carga tributária, né? Que, logicamente, todo mundo vai acabar repassando, ninguém vai ficar com a conta para pagar, é somente o consumidor final, né? Sim, acrescentando, nós não podemos considerar também apenas os impostos, né, que são escalonados, né, de imposto de importação, IPI, ICMS e PIS, COFINS, que vem assim feito cascata. Nós também temos que ver a parte logística, né? Como nós somos deficitários na parte logística, nós temos todo o nosso escoamento de carga, tanto para exportação como para importação, nós estamos aí de 60% representando pelo modal de transporte rodoviário. Isso também encarece, né, o preço do produto, enquanto que nos países de maiores desenvolvimentos, o transporte utilizado é o ferroviário. E o ferroviário ele cai significativamente o preço no custo do produto, né? Então é isso que nós precisamos pensar no Brasil, né? Mudança da nossa matriz de transporte, né? E isso o governo brasileiro está investindo, mas isso vai repercutir daqui a alguns anos, né? Se algum projeto não ficar parado, né? Ou algum projeto, um planejamento não for muito demorado para se implementar, também já nessa demora ele pode ficar sucateado, porque de repente já fica fora, né, da atualidade, fica desatualizado, né? Então esse é um grande problema do Brasil, que é a matriz de transporte que nós utilizamos nos escoamentos de carga, que vem a encarecer o preço dos produtos, né? E inclusive o preço da cesta básica. Isso. Possível, o pneu, ali o valor da própria degradação mecânica do equipamento, do caminhão, pedágios, enfim, tudo isso. Isso, tempo, né? Menor volume de carga transportada por caminhão, por carreta, né? E aí ocasionando o quê? Uma quantidade maior de caminhões, de carretas nas estradas, maior poluição. E aí vai desencadeando. A gente até vê
alguns trens de cargas hoje. Eles até existem. Aqui em Sorocaba dá para ver ali em cima da Marginal, trens de carga. Mas isso representa o que dentro de uma logística hoje? Olha, a matriz do transporte de carga ferroviário, né? Ela representa aí 22% só, enquanto que o rodoviário é 60%, né? E a outra alternativa Então, que a gente tem? A gente tem algum transporte marítimo no Brasil hoje? nós temos o transporte de cabotagem, né? Cabotagem. Isso, que é feito pelas costas, né, da brasileira, que está sendo utilizado e estamos assim, está ascendendo gradativamente o transporte de cabotagem, vindo os produtos lá da região norte, nordeste, né, vindo aqui para sudeste, sul, né, dentro desse modal de transporte. O outro também que estamos também se investindo, mas ainda muito insignificativamente, é o hidroviário, né? Mas o hidroviário é mais voltado para os produtos commodities, né? Grãos principalmente, né? Principalmente o escoamento de grãos. Né? Professora, a gente está falando do alta do dólar, do custo do dólar. Como é que se faz essa conta? Como é que no início do governo Lula, ou no final do governo Fernando Henrique, o senhor me corrija o período certo, o dólar chegou a 1 por 1. Eu, R$1 na mão, eu compro $1. Agora nós estamos na casa dos R$3. Eu preciso de R$3 para comprar $1. Os dois não são moedas, não são dinheiro. Como é que se calcula faz essa conta? Bom, bem rapidamente, a gente só pensar o seguinte, a moeda que nós temos hoje, na verdade, ela é muito mais de acreditar. Eu acredito que o real vale. Você acredita, ela acredita, todo mundo acredita. Por isso que vale. Porque a gente não tem lastro. Não existe mais lastro para falar, não, o que acontece, por exemplo, se o real acabar? Né? Todo mundo vai correr atrás de dólar e ouro. Né? Antigamente você falava do ouro como lastro, porque todo mundo que tinha ouro é rico. E aí, até por uma condição de você ter ouro escasso, e aí até a tecnologia, a evolução da economia, gerar uma condição de papéis, até porque se cada um aqui tivesse que carregar ouro, né, tem muita gente, por exemplo, você devia estar muito pesado de ouro já, né? Então aí acontece, é difícil trazer para cá. Então você faz o quê? Hoje a era digital já é tudo por sistema, ninguém mexe mais em papel, né? Então você quer trabalhar o quê? Quando você faz a questão de 1 por 1, na época do Plano Real, é uma condição de ajuste da economia. Os países eles são independentes e soberanos para trabalhar isso. Porém, você não pode ficar maquiando. Por exemplo, o governo não pode ficar com a maquininha lá imprimindo dinheiro para pagar a conta. Né? Porque se ele faz isso, não vai fechar a conta no final. Porque eu tenho que ter o lastro, o que significa? É que aquilo que eu ganho, eu vou gastar. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Né? No caso do governo, a arrecadação. O governo começa a arrecadar e gastar demais, ele não pode ficar imprimindo dinheiro para pagar a conta. Ele tem que fazer controle das contas dele, para não gastar tanto. Então, no início, quando você começa a mexer na moeda, até a gente, não sei se você se lembra bem, mas a gente tinha réis, depois cruzeiro, depois vai cruzados novos, volta para cruzeiro, e aí até a gente chegar no cruzeiro real e real. Essas mudanças de nomes nada mais é que psicológico, porque não influencia em nada dentro da economia. Né? Você corta zero, você faz um monte de coisa. É tudo malabarismo que você está colocando dentro do instrumento da política monetária. Mas a ideia em si é você valorizar o seu dinheiro até um determinado ponto. No caso do Brasil, ele não é a primeira economia do mundo. E é favorável ao Brasil que você tenha um real menos valorizado que o dólar. Até por conta, como foi falado aqui, da exportação. Né? Porque se a gente tem o dinheiro um pouco mais barato, a gente é mais competitivo lá fora. O grande problema e o grande vilão que acontece é que o Brasil não está crescendo no PIB. Né? O Produto Interno Bruto do Brasil não está crescendo, a gente não está produzindo como deveria. E aí a gente está tendo que importar para abastecer essa falha. E aí você paga em dólar. Então, quer dizer, o efeito sai ao contrário. E esse é um grande problema. Quando você começa a colocar, por exemplo, embora o governo não aceite falar dessa forma, mas o governo ele coloca umas bandas para falar de quanto que pode o dólar. Né? E dependendo do valor que o governo aceite, por exemplo, o dólar pode chegar até R$4.
Se há o entendimento do governo, que isso não é divulgado em mídia, mas se há o entendimento dele que pode chegar até 4, ele vai deixar que vá até 4. Aí se der 4,10, aí ele vai interferir, que a gente chama de câmbio sujo, né? Que ele vai lá e coloca dólar no mercado. Porque a ideia do dólar ficar mais caro é porque está tendo muita procura no dólar. E o dólar acaba ficando escasso. E tudo que é escasso é mais caro. Tudo que tem pouco é mais caro. Então as pessoas começam atrás do dólar, o dólar, lógico, fica mais caro. Então o governo entrando no mercado, injetando dólar no mercado, o dólar começa a entrar dentro do equilíbrio, né? E ao contrário é verdadeiro, né? Se o governo fala, não, o dólar tem que ficar até 1,50, se baixar de 1,50 eu entro, o governo vai fazer exatamente isso. Baixou de 1,50, ele vai lá e tira dólar do mercado, para o dólar valorizar. Então, essa tendência de cálculo, existe um cálculo para fazer isso, ele leva muito em consideração a inflação interna, a inflação do Brasil, com a inflação do mercado externo, por exemplo, os Estados Unidos. E aí você faz a variação da moeda. E outro fator importante são os investidores internacionais, né? Sim. Que, pelo motivo do Brasil, ele está desacreditado, né? O que acontece? Os investidores internacionais, eles retiram seus investimentos daqui e retornam lá para os Estados Unidos, né? Para os outros países. Quando ele retorna, ele está tirando moeda do mercado. Então, também há uma escassez de moeda, né? Também contribui, também é um dos fatores também que contribui para a escassez da moeda, né? E como é que se faz uma conta, pensando em comércio exterior, em dólar, dos produtos chineses que chegam aqui mais barato? Independente da qualidade, que aí, se é qualidade também, é um outro fator. Eu compro uma caneta chinesa, bonitinha, eu pago R$2. Se eu fosse comprar uma caneta suíça, eu vou pagar R$500 numa caneta. O que faz esse produto chinês chegar tão barato no Brasil? Então, esse é um dos motivos do Brasil estar criando uma barreira antidumping, né? Porque se você recebe um produto com um preço muito abaixo do mercado, nós estamos aí praticando um dumping. E dumping é um procedimento que não é aceito, né, comercialmente. É um procedimento desleal, né? Então, quando você entra com o teu produto no outro país com preço reduzido, você vai quebrar a produção. Se, por exemplo, estiver naquele mercado, estiver produzindo o mesmo produto, você é capaz de quebrar a empresa que produz, né? Então, esse é um dos fatores do Brasil hoje estar aplicando medidas anti-dumping para alguns produtos chineses, né? Que medidas são essas? Sobretaxar, né? Criar uma taxa maior de impostos para coibir a entrada desses produtos. Mas nós vemos aí que também esses produtos, eles entram via o Paraguai, eles entram via contrabando, né? E aí eles são vendidos nas lojas aí, aí no mercado. Comércio paralelo. No comércio paralelo, isso. Isso prejudica, né? Muitos desses produtos, eles também entram por descaminhos, né? E um fator também, até pegando esse gancho, é a condição da competitividade do Brasil, né? Por exemplo, nós temos leis trabalhistas, né? E na China não tem esse tipo de coisa, né? Eu quero minhas férias, né? Lá o chinês não tem as férias deles, né? Eu tenho o 13º, lá ele não tem o 13º. E isso para o empresário acaba pesando, né? Se você for olhar com o olhar do empresário, você vê que isso fica muito caro, né? Fica um impacto muito grande e eu tenho que repassar. Então, eu não fico competitivo. A condição, muitas vezes, como a professora Ameriquera comentou, você vai taxar o produto chinês. Aí entra uma outra vertente que você pode analisar. Prejudica o consumidor. O consumidor vai pagar mais caro para um produto que podia entrar mais barato. Só que, em contrapartida, o governo tenta proteger a indústria nacional também. Senão, o cara vai embora daqui, vai produzir na China. Depois ele manda aqui para o Brasil. Sai mais barato para ele. Vamos mais uma vez para um rápido intervalo, voltamos já falando de economia e comércio exterior aqui no Niso Comunidade. Olha aí o Paulo, ele já descobriu que o conhecimento é a melhor ferramenta para colocar em cada história um final feliz. E a Fabiana, aprendendo que fazer a parte dela é mostrar para todos que podemos transformar o mundo. São pessoas como o Paulo, a Fabiana, o Ricardo, que fazem da Uniso
A universidade que formou mais de 50 mil pessoas, que tem hoje mais de 10 mil alunos em seus diversos cursos. A universidade que, atendendo mais de 500 mil pessoas em seus programas de extensão, mostrou que é comunitária de verdade. A Uniso é quem quer mudar, é todo mundo que quer mais, para todos, é você também. Uniso, 20 anos, a nossa universidade. Voltamos com o programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, estamos com a coordenadora de Comércio Exterior, Maricler Mieto, e o professor doutor de Economia, Adilson Rocha, falando sobre o atual momento econômico do Brasil. Senhora Maricler, acho que é uma curiosidade para quem está nos acompanhando, quando é que começa a haver o aumento de importação e se esse aumento de importação ele foi feito de forma, que a senhora acredite, correta ou não, até a ponto de quebrar muitas empresas no Brasil. Sorocaba era conhecido como uma região têxtil, como a Manchester paulista, devido à produção têxtil da Sorocaba, e hoje ela é inexpressiva. Houve algum momento em que isso explodiu as importações a ponto de quebrar empresas nacionais? Sim, na década de 90, né? Até então, o mercado externo ele era bastante restrito e controlado pelo governo. Então, para nós importarmos, existia muita dificuldade, né? Então, o governo ele barrava através das licenças de importação, né? Então, ele permitia apenas o que lhe convinha, o que ele achava que era conveniente para a nação. A partir do momento que o Collor abriu o mercado, esse mercado, essas licenças, elas reduziram significativamente a quantidade, então nós pudemos importar, né, com maior liberação, e aí começaram a entrar os produtos estrangeiros. E os produtos têxteis, então, começaram a vir, Japão e China, né, entraram com preços bastante reduzidos, e também, principalmente o Japão, a produção já com tecnologias que conseguia colocar no mercado mundial um preço mais competitivo. Enquanto nós, aqui, nossas empresas, elas estavam acomodadas, porque como o mercado estava restrito para o consumo nacional, né, e coibia as importações, as empresas se acomodaram, elas não investiram em tecnologia, e aí com a entrada, quando ocasionou então essa abertura e os produtos estrangeiros eles começaram a entrar, eles fizeram o quê? Competiram com o mercado nacional. E nossas empresas, como não tínhamos competitividade em preço, elas quebraram. As que correram atrás em adquirir tecnologias, máquinas de pontas, né, para a produção, essas conseguiram sobreviver. Enquanto que as outras, né, elas foram à falência mesmo, porque não conseguia competir com o preço do mercado internacional, né? Professor Adilson, nós temos na universidade o Laboratório de Ciências Sociais Aplicadas, onde é feita a pesquisa da cesta básica. O que é esse laboratório? Quais são os cursos que trabalham nesse laboratório? Okay. Esse laboratório, você tem 4 cursos gerenciando, né? Administração, Comércio Exterior, Contábeis e Economia, né? E a cesta básica está dentro do laboratório, faz parte do laboratório. Mas também é desenvolvido lá cursos, né? Principalmente de importação, exportação, alguns levantamentos que a gente tem da nossa balança comercial. Então, e os alunos podem consultar. Eu até queria aproveitar o espaço do programa também para convidar os alunos a participarem, entra no site da Uniso, na parte de laboratórios, e lá vai ter o laboratório CSA. E aí tem várias informações lá, e as nossas estagiárias também estão à disposição para poder, alguns levantamentos que você queira falar da economia, por exemplo, a cesta básica desde 95, a gente tem essa informação. E outros itens que entram nesse métier, né, de administração, comércio exterior, contábeis e economia. Então, a gente está à disposição também de atender os alunos, né? Vai fazer um trabalho a comunidade, né? A comunidade também, é verdade. Né? Trabalho acadêmico, TCC, né? E até mesmo para ajudar a comunidade. Muito bem.
Com relação também à pesquisa que foi feita no laboratório, foi uma delas, além da cesta básica, é comer fora de casa. Hoje, como é que o senhor avalia esse valor de comer fora de casa em Sorocaba? Ele vem aumentando, vem diminuindo? Onde está o valor da médio de um consumo de uma refeição hoje fora de casa? E o que se chama comer fora de casa? É aquela pizza que eu faço com a minha família no domingo à noite ou é o arroz e feijão de todo dia? Arroz e feijão todo dia. Eu estou trabalhando, ao invés de ir para minha casa, eu vou para o restaurante, né? Infelizmente, continua aumentando, né, o valor do almoço fora de casa. Mas, muitas vezes, quando você vai fazer a entrevista, por exemplo, tanto com o dono do restaurante como quem está usando o restaurante, muitas vezes ele vai almoçar ali porque ele não tem outra alternativa. Fica mais caro, muitas vezes, ele pegar o trânsito, voltar para a casa dele e o tempo que ele tem do almoço. Então, ele acaba comendo mesmo no restaurante e voltando para o trabalho. E o que os donos de restaurantes reclamam é a questão mesmo do custo, né? Porque às vezes você fala assim, vai aumentar o preço do quilo do prato lá, né, da refeição. E a pessoa fala, pô, mas não aumentou o arroz e feijão tanto assim para aumentar. Mas o dono do restaurante não tem só o arroz e feijão. Ele tem salário de funcionários, ele tem toda a parte interna, por exemplo, o material talher, pratos. E a condição muitas vezes que sábado e domingo, muitos profissionais não querem trabalhar nesse dia. Então você tem que pagar mais caro a hora daquele profissional para ele poder trabalhar de sábado e domingo. Então você tem alguns custos embutidos aí que não fogem, logicamente, também desse setor da alimentação. Então, como a gente comentou aqui também, é sempre repassado ao consumidor final. E muitas vezes, quando você vai almoçar, um ponto positivo é que, até uma entrevista que nós fizemos com uma das pessoas que estavam frequentando o restaurante, é que ela falou que ela estava emagrecendo até por conta disso, né? Porque ela estava pegando menos coisas para comer. E aí o peso do prato ficava menor. E com isso ela acabou criando uma metodologia para ela. Mas isso é um caso específico dela. Mas lógico que um fator também que é importante a gente salientar, que muitas vezes pode falar do supermercado que eu posso ir, no supermercado A, se tiver caro eu vou no B, no almoço fica mais complicado, porque aquele restaurante é perto do meu trabalho. Porque se eu também tiver que atravessar a cidade para almoçar, salvo eventos especiais, por exemplo, meu diretor veio me visitar, ou regional, ou um cliente muito importante, caso contrário, não compensa eu atravessar a cidade para almoçar em outro local, porque ele é um pouco mais barato. Hoje, qual é o valor médio de uma refeição fora de casa? Então, a gente está divulgando essa semana o valor atualizado, né? Então, eu não sei te dizer o valor correto hoje quanto está. Né? A gente fez um quanto? Levantamento. Estava, em média, por exemplo, o quilo da refeição estava batendo na condição aí de R$ 7, R$ 8 na época. Mas isso aí já faz um ano, né? Então, a gente tem uma condição de atualização. Então, na verdade, agora essa última pesquisa que a gente está divulgando agora, até foi passado para a Uniso, a gente vai começar a divulgar também. Então, eu fico te devendo essa pesquisa para te falar o valor. Ok. Professora Maria Claire, com relação à senhora, acho que a especialização da senhora também, devido ao trabalho que a senhora desenvolveu na indústria de autopeças, com o governo também dos anos 90, com o governo Collor, começam a vir os carros importados do Brasil. E existiu uma frase que foi meteórica do presidente Collor, onde ele afirmava que nós andávamos de carruagem, de carroças, aliás, e o resto do mundo andava com carros de qualidade. Nossos carros são verdadeiras carroças. Ele dizia isso, gerou um mal-estar para a indústria automobilística nacional muito grande. E aí ele traz uma outra porcaria para o Brasil, que experiência própria, que foram os carros russos. Então, carroças quanto pior que os ditos carros nacionais. Mas, por outro lado, hoje nós temos um número enorme de carros importados, até de carros chineses. Sorocaba hoje tem pelo menos 3 revendedoras de carros chineses. Esses carros chineses, para chegarem com preço competitivo hoje no Brasil, com todos os acessórios, o custo de produção dele é infinitamente mais barato, a ponto de, pagando todos os impostos, chegarem aqui competindo com o carro nacional? Sim, principalmente os veículos, né, os chineses, né, como o próprio professor Adilson falou, né, a produção de forma geral na China, ela se torna mais barata em virtude da redução da mão de obra, né, mão de obra chinesa, ela é mais barata, fora os processos trabalhistas, né, os impostos, né, oriundos da mão de obra, que também não existe, enquanto o nosso é muito caro, né.
A nossa mão de obra é muito cara. Então, ele consegue, mesmo importando, né, eles produzem um preço reduzido, mesmo pagando todos os impostos, hoje ele consegue entrar e ser mais competitivo, não só no Brasil, como no mercado mundial, né? Então, isso é a globalização, né? Globalização, então, o país que consegue ter maior competitividade, ele entra mesmo com seus produtos em outros países, né? E aí, os países que vão averiguar o que ele vai criar de barreira ou não, e se é interessante ou não ter esses produtos dentro do mercado nacional. Para nós é muito interessante isso, porque nós consumidores, nós temos opções, né? Maior gama de opções para um determinado produto, né? Então, nós podemos optar não só para o produto nacional, mas também pelo importado e que estão aí no mesmo patamar de qualidade, praticamente, né? Porque a qualidade hoje, ela tem que ser uma qualidade a nível mundial. Ela não se restringe apenas dentro de uma nação. A qualidade, ela tem que ser mundial, porque senão as empresas não conseguem colocar o seu produto fora do seu país, né? Então, isso também dá credibilidade para a empresa, credibilidade para a nação, com uma qualidade dentro de um programa de qualidade mundial dos seus produtos, né? Professora Dilson, com relação a outro assunto também pertinente, acredito que todos nós que acompanhamos o programa, está ouvindo, lendo, vendo e sentindo principalmente, que é inflação. Dá para explicar de forma didática o que é inflação? Por que nós não tínhamos uma inflação e de repente a gente volta a ter inflação? Ou, aliás, tivemos há muito tempo, eu sou da época da inflação de chegar a 80% ao mês. Tá? Então você tinha o produto do que você comprava no supermercado, ele mudava de preço todos os dias. Tá? No final do dia se reetiquetava todos os produtos, fazia-se estoque em casa. Os bancos faziam um sistema lá que você deixava o dinheiro até aplicado, overnight, né? Porque no dia seguinte esse valor, ele tinha um valor diferenciado. Tá? Eu era estudante e tinha a aplicação em overnight, tá? Porque o dinheiro não podia ficar parado na conta, senão você perdia. Tá? O que é a inflação? E hoje ela está na casa dos 8%. Sim. Então, a inflação é o aumento geral de preços, né? Bom, nós estamos num país capitalista, então a gente tem que partir desse princípio. Então, existe competitividade e lucro, né? Todo mundo tem que ter lucro, a empresa tem que ter lucro. Então, a condição de margem de lucro e custo é repassado para o nosso consumidor. Você tem 3 tipos de inflação. Então, a inflação, você tem a inflação de custo, inercial e de demanda. A gente tinha um período muito lá atrás, que era a demanda, que é o quê? Quando você joga muito dinheiro no mercado, o crédito fica muito fácil, e aí as pessoas começam a comprar demais. Comprando demais, a tendência é o preço aumentar. Porque a gente tem uma variável que no Brasil é muito comum, né? A gente fala muito em aula isso aí, é o país do crédito, né? O crédito, ele é importante, mas tem que saber usar com moderação. E nós não somos criados para ter essa moderação. Né? Ninguém tem no primeiro dia de aula lá no ensino fundamental, educação financeira, é cuidar do meu dinheiro, né? Porque nós somos um povo muito consumista. Então, como você não tem essa educação financeira, quando você chega num ponto de ter muito dinheiro, você gasta. Por exemplo, no país aqui que você tem adiantamento de imposto de renda, o banco libera adiantamento de imposto de renda. Né? Você vai lá com o imposto de renda e fala, olha, eu vou restituir, sei lá, em setembro, outubro, eu quero dinheiro hoje. Ou tem gente que vai lá para antecipar o 13º no banco. Então, quer dizer, a pessoa não está controlando suas contas e está gastando demais. E, na verdade, ele só está protelando para chegar lá na frente e ficar sem dinheiro. Então, a inflação da demanda, o governo ele tem que tentar controlar isso daí. E como que ele controla? Taxa de juros. Ele aumenta a Selic, né, que é a taxa básica de juros, e faz o dinheiro ficar mais caro. O dinheiro ficando mais caro, eu não vou tomar o dinheiro emprestado, porque a taxa está muito alta. E aí investe menos dentro da economia. Investindo menos na economia, a tendência é você não produzir tanto e gerar desemprego. Gerando desemprego, as pessoas dão uma controlada no gasto, né? Porque eu posso também ser demitido, né? Não necessariamente só desempregado, mas quem está naquela linha de corte pode ser demitido também. Então essa seria a inflação da demanda. A inflação inercial é a que a gente teve no período passado, que você comentou de 86%, 88% ao mês, que foi a época que a gente até decretou moratória, né, porque a gente não conseguia pagar as nossas contas e tal.
O governo tomava um plano econômico, por exemplo, o cruzado, melhorava durante um ano a inflação, ele caía e depois voltava de novo. Então é chamado de inercial, porque ele dá uma parada, mas depois volta tudo de novo. Que a gente chama que o governo faz alguns planos paliativos. Você está com uma dor de cabeça e toma um remédio, dor de cabeça e toma um remédio, todo dia. Só que de repente você vai no oftalmologista e percebe que o seu problema era usar óculos. Você coloca o óculos para dar dor de cabeça. E foi o que aconteceu daí com o plano real. Hoje a inflação que nós temos é a inflação de custo, né? Porque o fornecedor fica mais caro para ele o produto e ele repassa isso ao consumidor final, né? E a tendência hoje da discussão, principalmente por a gente chegar a numa inflação de 8%, é um descontrole dos gastos do governo, que o governo está tentando corrigir agora, né? Através das medidas um pouquinho mais austeras e bravas, né, que eles estão dando. Então, na verdade, é assim, o país acertou a sua condição no plano real, colocou as coisas em ordem e parou-se de falar de inflação. Inflação sempre nós teremos, sempre. Por isso que a gente tem a questão da meta, né? Você tem a nossa meta qual que é? 4,5% ao ano, né? Daí você tem o piso que é de 2,5%, mesmo porque você não pode ter menos que isso, senão você tem deflação, e a deflação também é ruim, porque deflação significa que as pessoas não querem consumir. E se as pessoas não querem consumir, eu também não produzo. Então gera um problema sério também. Você tem o centro da meta que é 4,5% e depois o teto da meta que é 6,5%, que ultimamente o governo vem atingindo esse teto, né? Daqui a pouco esse teto vai virar meta, né? E é 6,5%. Acima de 6,5%, a gente já pode considerar que a gente está entrando num terreno perigoso que se chama hiperinflação, né? Nós, em 8% ainda tecnicamente não dá para falar isso. Mas quando você começa a chegar a 10, 11, 12, você já começa a ter uma expectativa de hiperinflação. Professora Menicler, quem quiser conversar com a senhora, quiser saber um pouco mais sobre o curso de comércio exterior, qual é a forma mais fácil? Um e-mail do institucional da Uniso, um contato, um telefone, como é que é mais fácil falar com a senhora? Então, eu posso deixar o meu e-mail, né, que é meiricler.mieto@prof.uniso.br, ou também poderá anotar o telefone direto da coordenação, que é 2101-7040. Se eu não estiver no momento, sempre tem alguém que vai anotar e vai me contatar para que eu possa entrar em contato. Muito né? bom. Professor, também, Adilson, quem quiser conversar com o senhor, saber sobre esses valores de cesta básica, de repente convidá-lo para uma palestra, um bate-papo, falar sobre economia, qual é a forma mais fácil? Ok. Pode mandar e-mails adilson.rocha@prof.uniso.br. Tá? Estou à disposição. Obrigado aos professores. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou na nossa página lá no Facebook. Curta lá, Uniso Comunidade. E agora você pode rever todos os programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube. É só acessar Uniso Comunidade. Agradecemos sua audiência e até o próximo programa. Até lá!